Boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Vamos para mais uma aula falando sobre as finanças do reino. E nós vamos começar a falar sobre as diferenças entre a provisão do ímpio e a provisão do justo. Então vou começar aqui com uma oração. Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, e é desta câmera que está sendo gravada essa ministração, que no nome de Jesus essa palavra venha impactar os corações, venham trazê-los para mais perto da Tua palavra, para que queiram entender, Senhor Deus, as riquezas, as profundidades daquilo que o Senhor deixou para nós, a Tua noiva, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, vou começar aqui com um versículo muito famoso, mas que ele talvez seja mal compreendido. Está aqui no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, e no tempo em que ele viveu, ele de fato foi o homem mais rico que habitou na terra. E atualmente o nosso referencial de riqueza, a gente olha para os grandes bilionários desse mundo e nós achamos que eles são a nossa referência, eles são o nosso padrão. Mas Deus também tem o seu padrão, também tem a sua referência, e Ele deixou diversos princípios na sua palavra para que a gente fosse abençoado, e abençoado de uma forma diferente de como o ímpio é abençoado. Porque as riquezas que o ímpio possui, na verdade ele não possui essas riquezas, as riquezas é que dominam e que se assenhoriam dele. Justamente tem uma outra passagem em Provérbios, que agora eu não vou conseguir localizar, mas diz da seguinte maneira, que bom é o sono do trabalhador, mas as riquezas do ímpio não o deixam dormir. Então a riqueza que vem pela mão de um ímpio, por mais que ele use alguns artifícios para que a riqueza não seja uma causa de tirar a paz dele, tirar o sono dele, mesmo assim, ele se torna um escravo das riquezas. Porque quando Jesus passa pela passagem do jovem rico, dizendo quão difícil é que um homem entre no reino dos céus, um homem rico, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico herdar o reino dos céus. E ele prossegue, ele vai dar mais detalhes sobre esse tipo de riqueza. Ele está falando como é difícil o homem rico que confia nas riquezas adentrar o reino dos céus. Então, o que acontece nesse caso é que a riqueza do ímpio se torna para a própria maldição dele. Mas quando o dinheiro ele começa a ser bem utilizado, quando nós entendemos o lugar do dinheiro, as finanças, na mão do justo, na mão daquele que serve a Deus, aí a situação é totalmente contrária. Porque, primeiro, além dele praticar os princípios como dízimos, como primícias, como as ofertas, que criam um desprendimento dele quanto ao dinheiro, além de haver essas questões, ele prospera de uma forma que não é uma forma natural, não é uma forma comum, Então, vou voltar aqui para o versículo, que fala da bênção do Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece. E se a gente olhar para os originais, a forma como esse versículo, o que ele quer dizer, o que ele quer transmitir, ele traz da seguinte maneira: e não traz consigo dores. Não traz consigo as dores de um dia árduo de trabalho, de um dia que você se desgastou, que você deu duro, que você passou várias horas e horas trabalhando no seu negócio, trabalhando às vezes assalariado para alguém, fazendo hora extra. Esse dinheiro, essa riqueza, essa
bênção que vem do Senhor, ela não é como o ímpio propaga, dizendo, olha, para que você seja mais rico, você tem que pagar mais preço. Para que você possa frutificar, para que você possa empreender, para que você possa se destacar, você tem que fazer mais. Se o seu concorrente trabalha 10, 12 horas por dia, você tem que trabalhar 15. É assim que o ímpio propaga a sua riqueza, assim que ele entende que é a forma correta de se prosperar, porque ele entende o quê? Que quanto mais ele trabalha, mais próspero, mais ele planta, mais ele colhe. Então tem sempre a ver com se desgastar mais. Mas a bênção de Deus ela não é dessa maneira. Porque a bênção de Deus, que é algo que começa no espiritual, ela não traz esse peso de um trabalho árduo. O seu trabalho ele vai ser de uma forma leve. O seu trabalho vai ser dentro do jardim de Deus, dentro da provisão de Deus. Então, começa a ser um trabalho prazeroso, algo que você se identifica, algo que você não fica alienado e às vezes querendo, puxa vida, quando vai ser o horário que eu vou ir embora, vai dar o sinal, vou bater o meu ponto, entendeu? Não é um trabalho árduo, mas é um trabalho prazeroso. E esse trabalho que o ímpio ele interpreta dessa maneira, com o esforço, quanto mais esforço, mais mérito, mais recompensas. A referência que a gente tem desse tipo de trabalho, a gente vai ver logo após a queda do homem, Deus lançando uma maldição através de Adão. E ele começa dizendo o seguinte aqui no capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o trabalho como nós o conhecemos hoje, né, que até mesmo a palavra trabalho tem uma conotação no latim pesada, tem as suas origens na palavra tripalium, que significa sacrifício, tem a ver com sofrimento. A gente idealizou que o trabalho, para que a gente rende, para que a gente consiga os nossos resultados, tem a ver com mais esforço, mais engajamento. Isso tem a sua importância. Isso com certeza, se você melhorar a qualidade do serviço ou do produto que você presta, certamente você vai ter retorno em cima disso. Mas se você se baseia somente nesse tipo de prosperidade, o que vai acontecer é que você vai se afadigar. Vai chegar uma hora que a gente vai cair em outro versículo, que está em Isaías, se não estiver enganado, capítulo 40, que fala da seguinte maneira: vocês não sabem que Deus, ele nunca se cansa e nunca se fadiga? Por quê? Porque até ele, no 7º dia, descansou. Ele estabeleceu o princípio do descanso, porque ele sabia que nós teríamos essa tendência de querer resultado, querer trabalhar mais, querer ganhar mais dinheiro. Deus conhece o homem na sua essência. Então, o que acontece nesse caso é que a prosperidade do ímpio é isso mesmo. Quanto mais você paga o preço, quanto mais você sofre, mais retorno. Se o teu concorrente faz X, você vai ter que fazer 2x, e é assim que você prospera, é somente dessa maneira. Mas quanto a nós, irmãos, quanto a nós que estamos debaixo da provisão de Deus, é diferente. Aqui é o trabalho que Deus instituiu a Adão como uma maldição e como uma consequência do pecado. Mas se Jesus Cristo ele veio reestabelecer todas as coisas, então ele veio reestabelecer o plano original, que é você adentrar o jardim de Deus, adentrar o jardim que Deus plantou para você. Então existe uma diferença enorme entre a prosperidade que vem pela mão de Deus e a prosperidade que vem pelo ímpio.
Eu já tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que vão para os Estados Unidos procurando ali uma oportunidade porque é conhecida como uma terra de riquezas, uma terra de prosperidade. E o que acontece é que essas pessoas vão em busca de melhores oportunidades, crendo que lá eles vão render, eles vão ganhar em dólares e assim eles vão prosperar mais. E eles ficam trabalhando de segunda a segunda porque sempre vai ter serviço, sempre vai trabalhar. E por conta dessa entrega na área dos negócios, outras áreas da vida começam a ser impactadas. Você começa a ver as pessoas tendo problema no casamento. Alguns casos se torna tão radical isso que a pessoa vê, puxa, o casamento só está me puxando para trás. Não está me ajudando a prosperar, não está me ajudando a enriquecer. Aí começa o divórcio. E boa parte dos divórcios nos Estados Unidos tem cunho financeiro. A boa parte, as estatísticas são muito alarmantes dos divórcios que acontecem lá nos Estados Unidos. E em outros casos, também acontece a questão do mau relacionamento com os filhos. Porque o homem começa ou a mulher começam a trabalhar jornadas intensas de trabalho de 12 horas por dia. E o que acontece é eles não têm tempo para os seus filhos. Pagam babá, mas eles não criam. E pior do que isso, se você não dá a criação para os seus filhos, quem está criando eles? É o youtuber, é o influencer, é a babá, é o professor. E aí a gente começa a entender por que, que o mundo está desse jeito, por que, que as ideologias estão mudando a cabeça dessa geração. Então começa a ter defasagem na área do casamento, na família, e quando a situação é ainda pior, burnout, ansiedade, outras doenças da alma, e se não, desenvolve uma doença e que com todo aquele dinheiro que ele estava ali prosperando, adivinha só, ele gasta no tratamento, gasta com remédio, gasta com... Da onde que veio essa prosperidade? Entendeu? Essa prosperidade veio de Deus? É uma prosperidade que você só tem que pagar o preço e daqui a pouco você está indo cada vez menos congregar, cada vez menos você tem tempo para orar, cada vez menos você passa na presença de Deus e ainda você fala, não, Deus está me prosperando. Que prosperidade é essa? Me explique isso, por gentileza. Então, é por essa razão que Deus deseja ter o senhorio sobre nós. Porque Ele entende que se o senhorio estamos debaixo dele, a provisão vem dele, logo não tem a ver só com o nosso esforço, não tem a ver só com o nosso braço, mas antes é Deus quem nos multiplica, nos faz ter aqueles estrondos de vendas. A gente, às vezes, o nosso concorrente não consegue explicar o que está acontecendo. As pessoas veem isso acontecendo, a prosperidade vindo nas nossas mãos, e ninguém explica por quê. Porque é a bênção do Senhor, a bênção do Senhor que repousa sobre nós, a bênção que é espiritual e que do espiritual vai para o material. Tudo isso é a bênção de Deus. A bênção de Deus tem a ver com você prosperar sem estar atrelado ao seu esforço, sem estar atrelado ao seu mérito. O seu mérito ele vai potencializar a bênção de Deus. O seu esforço, a sua qualidade, a sua prestação, a sua diligência, ela vai multiplicar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas uma não trabalha sem a outra. Caso contrário, você se torna o ímpio querendo prosperar, que só quer pagar o preço, que tem que fazer mais, e aí você se torna dependente e o dinheiro te possui, as riquezas te possuem. Então, para fechar com chave de ouro aqui, vou ver se eu encontro o versículo que está em Josué. Mas caso eu não o encontre, o resumo desse versículo diz da seguinte maneira: quando o Senhor teu Deus te fazer possuires a terra e te dares a força para lavrar, a força para poder colher,
Quem é que te dá força para plantar e colher? Quem que te dá força para poder cuidar do pasto, cuidar do gado? Quem que te dá essa força? Quem que te dá essa saúde, esse vigor, essa inteligência para que de ideias você possa criar empresas, criar startups, criar coisas novas e prosperar? Quem que faz isso? É o próprio Deus. Porque é o prazer dele como seu pai prover na sua vida. Então, um minutinho, eu vou ver se eu encontro aqui o versículo. Bom, aqui eu não estou encontrando o versículo. Contudo, vocês já têm uma ideia agora do que é prosperar com Deus. Prosperar com Deus é você prosperar para que você ganhe mais, fazendo menos e sem custar um preço alto do seu casamento, da sua família, da sua saúde. Isso é a prosperidade que vem de Deus. A prosperidade que é pregada no coaching só tem a ver com o resultado. Você paga mais preço, você tem mais resultado. Paga mais preço, tem mais resultado. Só essa é a base. Mas isso é viver com um entendimento totalmente separado com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, eu deixo essa pregação para vocês, a prosperidade que vem da parte de Deus, para que vocês entendam que Deus ele não é contra você quanto a te prosperar. Mas você precisa entender que existem meios, existem as formas certas. E está tudo aqui, sempre esteve aqui. A palavra de Deus tem que reger a sua vida, tem que entrar dentro de você. E esses princípios têm que estar enraizados em você. E aí você vai prosperar que o ímpio não vai conseguir explicar como que ele prospera. Porque Deus é contigo. Então, eu encerro aqui o texto com vocês e espero que vocês tenham um excelente dia.